defendê-lo, né? Quanto ao distrito de Ain, que fica em Shabuab, teve uma ofensiva iniciada pela YNA no dia 9 de janeiro, só que aí o cenário se mostrou um pouco diferente, porque aí o YNA e essas brigadas Amalíqua sofreram grandes perdas, porque eles estavam tentando conseguir avanços lentos, mas constantes, do deserto em direção ao distrito de Harib. Só que várias emboscadas realizadas por Ansar-Allah, né? No caso, essas emboscadas geraram as grandes perdas para a YNA, que é aquela tática que eles chamam em inglês de hit and run, né? Que é quando uma tática de guerrilha. Tá? E aí você teve a captura de Aqabat al-Mablaka, que foi uma captura decisiva. A captura dela permitiu a chegada ao centro de distritos de Ain e Harib sem muita resistência, pois as forças de Sanaa, caso recuaram para uma linha de defesa anterior em Jabal Mihran, conseguindo conter o avanço para regiões mais distantes. Os mísseis dos Houthis da Ansar-Allah desempenharam um papel fundamental em parar a YNA e as brigadas nessa região, inclusive matando oficiais de alta patente, que atrapalhou o desenvolvimento dos avanços da YNA em outras regiões também. E aqui, né, a partir desse período, em 5 de fevereiro, é que começa aquela fase dos ataques da Ansar-Allah contra, no caso, utilizando drones, contra territórios fora do Iêmen, começando pelos Emirados e depois a Arábia Saudita, né? Eles começam a usar drones, mísseis de cruzeiro e etc. Numa tentativa de visar alvos de valor econômico e até militar, visando atrapalhar a economia deles, né? Bom, e Baida, 19 de agosto de 2020, os Houthis lançaram uma ofensiva, capturaram mais de 80% da região de Baida, restando ali algumas pequenas porções nas mãos da Al-Qaeda. Em 2021, em 31 de julho, a Ansar-Allah reverteu todos os ganhos da Al-Qaeda no distrito de Salamá, no sudoeste desse governorado, revertendo e praticamente anulando o plano da operação, inclusive Crimson Star, da YNA e da Al-Qaeda, conseguindo inclusive avanços na região de Taiz e no distrito de Nat. Em Al-Jaif, a Ansar-Allah, em 25 de dezembro de 2020, conseguiu avançar no campo de Labna, assumiu o controle da maior parte da área de Wadi Sila e Samadá. Em 8 de fevereiro de 2021, as batalhas seguiam ao sul do governorado, né? E a Ansar-Allah conseguiu assumir o controle de muitas posições no deserto, entre Nudihud e Jabal do Haiha, acho que é assim que se fala. Em 1º de março, os Houthis tomaram o controle da capital Al-Hazm. 29 de dezembro de 2021, as tropas da Ansar-Allah conseguiram controlar essas últimas áreas povoadas desse governorado, permitindo que as forças de Sanaa, no caso, os Houthis, se aproximassem da área de fronteira com a Arábia Saudita. Marib, que, né, é uma das cidades mais importantes, né, do Iêmen, né? Bom, as batalhas começaram mais afinco em 10 de dezembro de 2021. A Ansar-Allah fez vários avanços em diversas localidades da região, como nos distritos de Sirva e Harib. Ela passou a obter o controle de mais de 45% desse governorado. E, no caso, a YNA, no meio desses confrontos, foi forçada a fazer vários recuos até o distrito de Jubá. Mas a batalha ainda está em andamento, ela não terminou, ela ainda está em andamento. Os Houthis conseguiram fazer avanços importantes, mas a maior parte de Marib ainda está nas mãos da YNA. Basicamente toda a porção a leste, né, porção leste de Marib ainda está nas mãos da YNA. 18 de dezembro de 2021, estava em andamento a Batalha de Balak al-Sharq, que é uma região montanhosa em Marib, com combates bastante violentos, no caso, bastante bem lutados, né?
mas Ansar Allah não conseguiu tomar toda essa região, embora tivessem informações de que os tivessem tomado, mas não se confirmou isso não. Agora a gente vai para a parte mais recente do conflito. Tá? Em 14 de março, no caso desse ano, segundo as fontes ligadas inclusive aos Houthis, que também informaram isso, esse grupo ele conseguiu adentrar e tomar o controle de Al-Hatirah, uma vila fronteiriça em Jizan, caso de Jizan na Arábia Saudita, avançou a nordeste de Harar, assumindo o controle de posições em Jabal Nar, governorado de Taiz. Houve também mais avanços a oeste de Harar para estabelecer e aumentar uma zona segura em torno da cidade no caso Harar. Os sauditas eles não comentaram sobre essas informações. 15 de fevereiro até 21 de março foi uma fase, no caso desse ano, né, em que a Batalha de Marib entrou em processo de paralisação, porque os contingentes da Ansar Allah em Saná mudaram para um modo defensivo depois daqueles avanços. E no caso, não é esperado uma renovação da ofensiva, porque porque parece que houve um grande número de casualidades dos dois lados. Então isso gerou uma paralisação na guerra. E as batalhas recentemente se concentram no deserto de Falirra, só que é uma região onde o YNA não consegue avançar devido a essas emboscadas, essa tática hit and run da Ansar Allah, que é uma tática de guerrilha também. E recentemente, uma outra página desse conflito foi o ataque à refinaria Aramco e instalações na Arábia Saudita por meio de drones e mísseis da Ansar Allah. Essa refinaria Aramco ela tem sido bastante atacada nos últimos meses. Ela foi atacada nos dias 15, nos dias 19, nos dias 21 e 25 de março, gerando focos de incêndio, destruição estrutural. O ataque mais simbólico contra essa refinaria foi no dia 25, que inclusive todos esses ataques eu noticiei no meu perfil. Foi um incêndio que acabou durando mais de 16 horas, de grande intensidade, que inclusive ele pôde ser visto do circuito Corniche de Jeddah, que é onde foi realizada a etapa da Fórmula 1 no país. Dava para você ver a fumaça ao fundo do circuito. Né? Esse ataque teve o uso de mísseis Quds 2, que é um míssil de cruzeiro em versão com alcance estendido do Quds 1. Esse Quds 1 foi um míssil de cruzeiro inspirado no míssil iraniano Solmar e no russo Kh-55. Alguns até dizem que é o Irã que financia esse programa de mísseis dos Houthis, visto a semelhança entre os mísseis. Né? Uma usina de dessalinização em Shaqi, uma estação de energia em Dhahran também foram atacadas nesse intervalo de tempo. E isso quer dizer o seguinte, que apesar dos intensos bombardeios, a capacidade da Ansar Allah e dos Houthis de produção, de operação de mísseis e drones, ela não foi severamente impactada, ainda, digamos, tem um nível de preservação bastante grande. Né? Houve um cessar-fogo em 29 de março, anunciado pela coalizão, por conta do Ramadã, que começou em 1º de abril, que duraria, no caso, esse cessar-fogo duraria pelo menos durante todo o mês do Ramadã. Só que em 31 de março, a Al-Mayadin, enfim, fontes ligadas a Ansar Allah, os Houthis, que são contra a coalizão, a Al-Mayadin, enfim, algumas emissoras, anunciaram que a Real Força Aérea Saudita realizou 3 ataques aéreos, alegando ser posições dos Houthis nos distritos de Al-Hazm, Al-Gail, os dois no governador de Al-Jaif. Os sauditas negaram essa informação, mas isso seria um ferimento do cessar-fogo que tinham anunciado. E, resumidamente, basicamente, esse é o panorama do conflito, né? Que a gente pode aqui estar passando para vocês.
Abian, dando uma repaginada aqui na situação. Atualmente, Abian, grande parte, quase toda, está na mão da YMA. Porções a oeste, no canto, digamos assim, esquerdo do mapa, a oeste, tem posições daquele Conselho Transicional do Sul, daquele movimento separatista do sul do Iêmen, e na parte superior esquerda, para o norte de Abian, no caso na fronteira com Baida, tem posições controladas pela Al-Qaeda. Em Shab Wab, atualmente, a maior parte dele está nas mãos da YMA, porém, ao oeste desse governorado, tem regiões controladas pelos Houthis, mas são regiões menores, pequenas. E também tem posições um pouco mais acima dessa região que os Houthis dominam, que no caso é a região de Jabal al-Qarad, né? Que é uma posição que está acima, um pouco acima, mais acima dessa posição que os Houthis controlam a oeste desse governorado. Aí tem Baida atualmente, quase toda, basicamente 95% está na mão dos Houthis, com exceção daquela região que eu falei para vocês que faz fronteira com Abian, né? Que é uma região que fica próximo a Umay Shaikh, né? Que é uma região que faz fronteira com o governorado de Abian. E Jaif, atualmente, você tem uma região, no caso a oeste, que está na mão dos Houthis, só que boa parte desse território está na mão das YMA. Eu diria que está numa proporção aí de, digamos, 70-30. Né? 70-30 seria uma proporção responsável para se dar ao controle dos territórios. Os Houthis basicamente controlam aquela região ali de Al-Hazm, que é a capital, que é a capital lá do outro governorado lá que eu falei para vocês. É próximo, cara, né? Mas eu diria que 70-30 é a proporção atual. Marib, os Houthis controlam regiões a oeste da cidade, né? Porque o que acontece? O avanço dos Houthis é sempre a oeste, no caso a norte, né? Se olhar para um outro ângulo, vindo de Saná e de Hudaidá, né? Porque, inclusive por isso que o porto de Hodeida ele é embargado pelos sauditas. O porto de Hodeida basicamente o grande coração do Iêmen, que é onde chega a comida, enfim, os mantimentos, porque esse porto está controlado pelos Houthis, essa cidade está controlada pelos Houthis. Grande parte de Marib está na mão do YMA. Os Houthis controlam posições a oeste da cidade, no caso, né, também ao norte. Controlam a região de Sirva, Sawad e afim. Eu diria que está, digamos assim, vamos dizer assim, 45 acho que é um número realmente, é um número razoável, talvez até um pouco menos, mas seria mais ou menos por aí. Bom, eu acredito que com isso deu para dar um panorama legal do andamento do conflito. Agora nós vamos entrar na parte 3, que é talvez a parte mais simbólica desse conflito, que é o cerco humanitário, o embargo e a fome, no caso o sofrimento dos civis do Iêmen no meio desse conflito todo.